Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã. Quero dar as boas-vindas a todos os meus amigos e irmãos ao Momento Sublime, desejando a todos um bom dia, desejando a todos que esse dia seja um dia vivido na presença do Senhor. Quando nós vivemos na presença do Senhor, fica muito mais fácil enfrentar qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer trabalho, né? E o Senhor tem prometido nos acompanhar sempre. E todas as vezes que nós nos colocamos diante dele e nos dispomos, né, nas suas mãos, ele atua maravilhosamente e os resultados são muito melhores. Então, bom dia, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje eu gostaria de trazer para você, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 36, um versículo que fala sobre o cuidado de Jesus por nós. O porquê que nós podemos e devemos, né, declarar que Jesus Cristo é o nosso pastor. Isso é maravilhoso. Esse versículo nos dá uma certa tranquilidade e nos proclama a respeito do interesse de Jesus Cristo por todos nós. E diz assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então, o Senhor Jesus olha para uma multidão que aguardava, né, um fato novo, uma palavra nova, uma bênção a mais, uma cura a mais, e aquela multidão ali esperando, né, que o Senhor Jesus Cristo, que já havia pregado, que já havia ensinado, que já havia operado maravilhas, eles ficaram ali, eles não tinham para onde ir. E os discípulos então, né, conversam com Jesus e ele olha para aquela multidão e a Bíblia diz que Jesus Cristo, na versão da linguagem de hoje, sentiu pena, ficou com muita pena daquelas pessoas, né? Deveriam voltar para suas casas, voltar às suas famílias, voltar para os seus trabalhos, para as suas funções, mas eles não tinham para onde ir. Nada em casa seria melhor do que ali. Nada no trabalho seria mais positivo do que ali na presença de Jesus. Nada fora, nada do mundo oferecia para eles maior segurança do que estarem ali na presença de Jesus. Então Jesus, o texto diz que Jesus olhou para aquela multidão e sentiu a dor daquelas pessoas. E, na verdade, ele se fez pastor daquelas pessoas. Amados, a grande notícia que eu recebo nesse versículo é que nós temos um pastor maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. Podemos confiar nele. E por que podemos confiar em Jesus como nosso pastor? Esse versículo diz por quê. Primeiro que ele vê, né, o rebanho em dificuldades. Ele olha para as pessoas, ele conhece a situação das pessoas, ele sabe as preocupações, a dor, ele sabe por que de tanto sofrimento, ele conhece a cada um de nós melhor do que nós nos conhecemos. Então, por isso, ele se apresenta como um verdadeiro pastor, porque ele vê e conhece as nossas dificuldades. Mas também diz o texto que ele teve compaixão daquelas pessoas. Jesus tem compaixão dos que sofrem. Ele sente a nossa dor. Ele se coloca no nosso lugar, né? O seu coração está cheio de amor por nós. Então, por isso, ele é o pastor e por isso nós podemos confiar nele. Outra coisa também que aprendo ali é que ele sabe que as ovelhas estavam aflitas, ele sabe que aquelas pessoas estavam se sentindo abandonadas, ele sabe que aquelas pessoas estavam procurando ajuda de alguém, da religião, de alguém, ajuda de alguém. E ele, Jesus, então se apresenta, sendo ele a solução que buscava. Então, nós devemos e precisamos declarar Jesus também o nosso pastor. O nosso pastor não falha. Nós falhamos. Os pastores terrenos podem falhar, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não falha jamais. Então, nós precisamos tomar essa decisão, entregar cada vez mais as nossas vidas nas mãos dele, né? Precisamos nos submeter ao seu pastoreio, ouvir a sua voz, a sua condução. Ele é manso e suave, ele nos leva aos melhores pastos, ele nos leva aos melhores lugares, ele nos oferece as
as melhores coisas e as melhores dádivas, sobretudo a sua presença confortadora, protetora. Nós temos um grande pastor, Jesus Cristo. O salmista Davi, lá no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é desse pastor que ele estava falando. É sobre ele que ele estava se referindo. Creia nisso. Nós também temos um grande pastor. Jesus Cristo é o meu pastor. Ele é o seu pastor. Se ainda não é, pode ser. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa clamar por ele. Você precisa confessar a ele os seus pecados, entregar a ele a sua vida. Deixa Jesus conduzir o seu destino aqui nessa vida e depois na eternidade. Permita que Jesus Cristo seja o seu pastor, porque ele te ama tremendamente e ele é capaz. Ele pode todas as coisas. Senhor Jesus, tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja o teu nome. Queremos nesse instante, ó Deus, entregar mais uma vez as nossas vidas nas tuas mãos e declarar, ó Deus, que nós temos um pastor verdadeiro e esse pastor és tu. Fica conosco. Abençoa, Deus, os meus irmãos e amigos. Que esse dia, Senhor, seja um dia de pastoreio santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.